O pastor ele tem uma palavra de reflexão para deixar conosco. Também eu queria convidar o pastor Pedro. Houve um imprevisto com o pastor Antônio, ele vai estar explicando o porquê da ausência do pastor Antônio. Amém, amados? Glória a Deus. Houve um pequeno imprevisto com o pastor Antônio Nascimento. Nossa igreja encontrou algumas dificuldades para estar conosco aqui, mas em outra oportunidade ele estará. Então vocês vão ter que me aturar mais uma vez. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em 1 Samuel. Fazer igual aquele irmão. Dá para cantar mais um louvor, não? Vamos lá. Deus é fiel, Deus é conosco. Mais do que nunca, hoje eu preciso da presença dele sobre a minha vida. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. Acho que hoje eu vou fazer igual o Luiz Fernando. Se prepare, não vou beber muita água. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? O Senhor não vou ficar em pé, não. Convido a amada igreja a se colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Estou me dando trabalho, vou dar trabalho para vocês também. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E a rocha não há nenhum como o nosso Deus. Amém? Soberano Deus e amantíssimo Pai, Pai querido Deus amado, nas tuas mãos nós nos encontramos, pedimos a tua direção. Precisamos da presença constante do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para ministrarmos a palavra sobre a vida do Teu povo. Também te pedimos para que o Teu povo receba, movido pelo Teu Espírito Santo, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por isso, nesta noite, Senhor Deus, como servo humilde diante da Tua presença, usa-me para falar ao coração do Teu povo, e que eles possam receber a Tua palavra e serem renovados pelo Teu poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Os irmãos podem encerrar em nome do Senhor Jesus. O texto de 1 Samuel capítulo 2 nos vai nos fazer refletir um pouco sobre agradecimento. Nesse momento aqui, Ana está agradecendo a Deus por Deus ter ouvido a sua oração e concedido a ela algo que aparentemente aos olhos humanos parecia impossível. Temos nessa linda história 3 personagens: o marido, Eucana, Ana, e temos a presença de um Deus que, agindo ele, quem impedirá? No decorrer de 12 anos existe um relacionamento entre uma igreja chamada Ministério Evangelístico do Céu. Existem nesse relacionamento desafios a serem vencidos, e diante desse relacionamento existe também um Deus do impossível. Aquele que realiza o milagre aos olhos humanos é o mesmo Deus que age na minha vida hoje, que age na sua vida hoje, que age na vida desta igreja. É o mesmo Deus que se levanta em favor daqueles que nele confiam. E é interessante que hoje, ao encerramento deste culto, nós estamos fazendo como Ana, agradecendo a Deus por todos os milagres que Ele realizou no decorrer de mais um ano de existência. E não só fazendo isso, mas também começamos e iniciamos um novo ano, pedindo que este Deus continue a realizar milagres em nossas vidas. Realizar milagres de transformação de vida, de restauração. Realizar milagres que aparentemente aos nossos olhos parecem impossível. E quando temos alguém que nos ama ao nosso lado, aquilo que aos nossos olhos parece impossível se torna mais fácil de acontecer. Quando olhamos para a história de Ana, vamos perceber que Eucana a amava demais, gostava demais dela, embora para a época, embora para aquele momento uma mulher não poder gerar filhos
era uma vergonha. Era algo que entristecia ao marido. A mulher, na época do povo de Israel, ela já não era considerada. E sem poder gerar filhos era algo mais complicado ainda. Mas Eucana assim mesmo amava a Ana. E diz a palavra do Senhor que ele dava porção dobrada, diz no capítulo 1 de 1 Samuel, versículos 5. Ana, porém, dava porção dobrada, porque amava, ainda mesmo sendo ela estéril. Não sei qual é a luta que eu vou enfrentar neste ano que se inicia. Não sei qual é a luta que você vai enfrentar neste ano que se inicia. Com certeza não colocamos em nossa agenda, não agendamos, olha, dia 30 de fevereiro, é possível isso? Não é possível. No dia 30 de março, eu vou passar por uma grande dificuldade. Não. Temos a expectativa sempre de coisas melhores. Temos a expectativa sempre de coisas que vão acontecer de melhor para nós. E é isso que nos move. É isso que nos faz sonhar. É isso que nos faz não desistir. E quando olhamos para Ana, percebemos que ela tinha um sonho. Ela tinha algo que ela desejava mais do que todas as coisas. O Ministério Evangelístico Novo Ser tem um projeto, tem um sonho a ser realizado. E nós vamos buscar a este Deus até que Ele nos ouça, até que Ele nos atende. E nós, como povo de Deus, vamos dobrar o nosso joelho diante da presença desse Deus para que o milagre aconteça. Ouvimos a palavra, a primeira mensagem trazida pelo pastor Luiz na sexta-feira. Um homem que ousou tomar posse de uma propriedade que custava 350 mil reais. E ele só tinha 20 mil no bolso. Ele ousou entrar na presença de Deus e dizer: Deus, tomamos posse disso, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível. Deus deu àquele homem uma ferramenta não humana, mas uma ferramenta espiritual para que pudesse alcançar os objetivos. Muitas das vezes não alcançamos os nossos sonhos e os nossos objetivos porque não nos dobramos ou não buscamos aquele que pode resolver os nossos problemas, aquele que pode trazer solução para as nossas vidas. Reclamamos, falamos para A, para B, para C, mas não nos dobramos diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Ana sabia quem Deus ela servia, e por isso ela dobrou no joelho e disse, fez um voto: Senhor, se Tu me deres um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Querido, o objetivo de termos um novo espaço para que nós pudéssemos congregar é para que mais e mais e mais e mais vidas possam ter a oportunidade de conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Não queremos ter um espaço simplesmente para dizer: olha, nós temos uma igreja bonita. Não, mas queremos ter uma igreja onde as pessoas possam chegar e sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei o que você tem buscado diante de Deus, mas eu quero lhe dizer que este Deus, o Deus do impossível, Ele está neste lugar nessa noite, assim como estava na vida de Ana. Mas ter sonhos e ter um Deus Todo-Poderoso a nosso favor não é o suficiente. É necessário que não desistamos, não possamos desistir dos nossos sonhos. Muitas pessoas têm se acostumado com a esterilidade. Muitas pessoas têm acostumado a viver estéril na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com filhos, no seu relacionamento com Deus. Aceitaram Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, mas não são renovados pela presença de Deus dia após dia. Não se permitem que Deus gere vida após vida na sua vida através da presença do Espírito Santo de Deus. Estamos nos acostumando a ser estéril, mas Ana, ela não se acostumou a isso. Ela não desistiu da sua busca. E eu quero que você, no ano de 2010, não se acostume com a esterilidade, não se acostume com aquilo que tem trago angústia, tristeza, solidão, impacto, tem trago transtorno. Não quero que você se acostume com isso, mas eu quero que você faça como Ana. Deus, eu não me acostumarei com a esterilidade. Senhor, eu sei quem Tu és e sei que Tu pode agir a meu favor. Eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Achamos que muitas das vezes os problemas diminuíram
é o suficiente, quando na verdade precisamos pedir a Deus para que os problemas sejam retirados de nossas casas, de nossas vidas, de nossos lares. Ana esperou, Ana acordou. E nasce Samuel, uma criança que foi tremendamente usada por Deus. Fez a transição do momento patriarcal, do momento teocrático para o momento patriarcal. Samuel foi um jovem, um homem usado tremendamente na presença de Deus. Como Ana, nós, no Ministério Evangelístico Novo Ser, precisamos a cada dia buscar esse Deus, o Deus do impossível. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração nesta noite. Qual o objetivo dos seus sonhos? Qual o motivo do que você quer? Eu quero que você comece a pensar nesta noite. Ana não queria simplesmente ter um filho. Ela queria ter um filho, mas consagraria este filho ao Senhor. Queria que aquele filho fosse uma pessoa que se dedicasse à presença do Senhor. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento com o seu filho? Como está o seu relacionamento com Deus? O que você espera? O que você vai buscar da parte de Deus no ano de 2011? Sejam adolescentes, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Não devemos nos acostumar a estar longe de Deus. Tem um louvor que diz: quero ser como Samuel, né? Melhor ser um menino do que ser como uma pessoa que está longe de Deus. Quero ouvir o quê? A sua voz. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas já não ouvem mais a voz de Deus. Não sentem mais a presença de Deus. Não sentem mais Deus falar ao seu coração. Estão dentro da casa do Senhor, mas estão perdidos, longe do Pai, dentro da igreja, mas longe do Deus que está dentro deste lugar. No ano de 2011 precisamos buscar com insistência a presença desse Deus, a partir do momento que Ele nos torne fértil da tua presença, do seu poder, do seu amor, da tua autoridade, do teu poder, para que possamos renovar vidas, restaurar vidas, para que possamos ser discípulos e discipuladores do Senhor Jesus. Precisamos ser cheios do poder de Deus. E nada melhor, amados, que quando recebemos a bênção de Deus, agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Nesta noite, o Ministério Evangelístico Novo Ser está agradecendo a Deus por todas as lutas que o Ministério Pastoral tem enfrentado em conduzir esse rebanho. Estamos agradecendo a Deus por causa das nossas lutas pessoais como pastores, que enfrentamos diariamente para lidar com os nossos próprios problemas e ainda assim sermos cheios do Espírito Santo para conduzir o povo de Israel, o povo de Deus, na presença do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, querido, que você tem enfrentado lutas assim como o Ana enfrentou. Eu tenho certeza que aos olhos humanos, para aqueles que rodeavam Ana, para Elcana, parecia impossível. Não era possível que ela pudesse ter filhos, mas é necessário entendermos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não importa se as cadeias tentam lhe travar, não importa se os vícios tentam te destruir, o que importa é você entender que o Deus de Israel continua vivo no dia de hoje. Vemos a encenação dos jovens, como disse o pastor Edilson, naquele momento que a menina estava aqui, ela queria ser direcionada até Jesus, e aqueles principados e potestades a impedir de se aproximar do Senhor Jesus, e jogava ela para longe da presença do Senhor Jesus. Não pense que é diferente na tua vida. Existe uma realidade espiritual que tenta destruir a tua vida, destruir o teu casamento, destruir o teu relacionamento com o teu filho, esfriar o teu amor para com a tua esposa, para com o teu esposo, mas isso não provém de Deus. E a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 1, me diz que eu não posso me acostumar
preciso ter vida. Se eu conheço essa palavra e digo e medito nesta palavra, pois ela tem uma promessa para mim: aquele que medita nela, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e produzirá fruto. Ana queria gerar um filho. Talvez você quer realizar o teu sonho, mas você não tem lutado pelo teu sonho. Você tem desistido, deixado só por conta de Deus. Mas na verdade Ana se humilhou diante de Deus. Ela se prostrou diante somente daquele que poderia ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua oração. E eu quero lhe dizer nesta noite, querido, querida, existem grandes desafios diante de nós como igreja, como pessoas. Mas eu quero lhe dizer, se nós nos colocarmos diante da presença de Deus, eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que milagres acontecerão, que aos nossos olhos parecia impossível, propriedades que Deus tem preparado para nós. Eu disse certo dia para o pastor preocupado, a gente tem que achar um terreno é assim, assado. Eu falei, pastor, enquanto a gente está angustiado, pensando no terreno, Deus já está vendo a igreja construída. Porque o nosso Deus é assim, Ele vê além da gente, Ele vai além da gente. Ele vê as nossas ansiedades e fala: filho meu, eu vou ouvir a tua oração. O que eu quero dizer para nesta noite, para o Ministério Evangelístico Novo Ser: não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que é precioso para a sua vida. Para Ana, um filho era algo que ela mais precisava. Era algo que ela mais almejava. Era algo que faria ela uma mulher completa. A tornaria verdadeiramente uma mulher. E Deus sondou o coração daquela mulher e falou: verdadeiramente ela tem esse desejo. O que verdadeiramente você quer, querido? Deus vai sondar o teu coração, assim como sondou o coração de Ana. Deus vai sondar o teu coração. Deus vai trazer os teus sonhos à realidade, vai transformá-lo em realidade. Então Ana orou e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri. É interessante que Ana, há um tempo, ela estava chorando. A palavra do Senhor diz que aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. A minha boca se ri dos meus inimigos. Quantas pessoas se levantam contra nós, né, queridos? Quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, aquelas muitas pessoas que às vezes nós achamos que estão a nosso favor, estão rindo da nossa desgraça. Mas é interessante que quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o Senhor nos exaltará. O Senhor nos exaltará diante daqueles que queriam a nossa destruição, se alegravam com a nossa esterilidade. Mas na verdade Deus te fará não mais estéril, mas te fará fértil para a glória do seu nome, para a honra e glória do nome dele. Busque a presença do Senhor. Quando eu olhei aqueles jovens ontem se apresentando aqui daquela forma, vivenciando aquilo com tanta intensidade, nós podemos perceber o quanto é sério, o quanto é real o mundo espiritual. Como Satanás e os seus anjos, querido, te rodeiam para tentar te seduzir e arrancar você da presença de Deus. Quantas e quantas vezes Satanás e os seus anjos querem levar você a acreditar que não vale a pena estar na igreja. Quantas e quantas vezes os anjos de Satanás querem levar você a acostumar com as práticas do mundo. Quantas e quantas vezes Satanás se levanta com um esfriamento no seu relacionamento, levando você a crer que você não mais ama seu irmão, sua esposa. É uma luta, é guerra, é batalha. E quando parece que as forças se esvaíram,
Quando parece que não existe solução, eu lembro de Jó. Ainda que o tronco esteja morrendo, ao cheiro das águas. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você perceba isso. Existia não só uma batalha emocional, uma batalha física, no que tange a vida de Ana e o que tange a sua vida, mas existe uma batalha espiritual que tenta levar a você desacreditar daquilo que a palavra do Senhor está lhe dizendo. Mas eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E por meio da palavra, Deus te abençoará. Glória a Deus. Deus fará transformar aquilo que aparentemente é maldição em bênção. Deus fará aquilo que aparentemente é destruição em união. Aquilo que é tristeza em alegria. Mas diz a palavra do Senhor. Sabe o que vai acontecer com a tua vida se você não desistir dos teus sonhos? Então orou Ana: o meu coração se regozija. A irmã que estava aqui na coreografia, que ela falou, como é que é o negócio do louvor? Saboteio. Quantas pessoas, alguns irmãos sabem da dificuldade que a irmã enfrentou, da luta que a irmã enfrentou. Por algum momento ela perdeu até a sua voz, mas ela declarou que hoje a minha vitória tem sabor de vitória. Quantos aqui querem declarar isso? Quantos aqui têm o desejo de dizer: olha, eu passei por dias difíceis, eu passei por dias de esterilidade, eu passei por dias onde olhavam para mim e não encontravam uma folha sequer sobre essa árvore. Eu quero lhe dizer que as estações do ano são diferentes, querido, mas uma sucede em outra. Eu quero dizer que nesse momento você pode estar passando por um inverno tremendo, uma dificuldade tremenda, mas o outono vai chegar na tua vida. O verão vai trazer vida para a sua vida. Não se conforme, não se acomode à esterilidade. Permita que Deus torne a sua vida, a sua casa, o seu lar um lugar estéril. Deus é aquele que é capaz de fazer a mulher estéril mãe de filhos. Deus é capaz de pegar aquele lar que aparentemente está destruído e torná-lo transformado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus é capaz de fazer aquela pessoa que aparentemente pelos vícios está destruída num homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando os jovens ensinavam ontem e eu vi o Wander fazendo aquelas... Deus chama a existência as coisas que não existem por amor a você. Aparentemente não tinha nada, mas Deus criava o Senhor Jesus criava uma flor e colocava na vida daquela jovem. Deus trazia alimento para sustentá-la. Deus trazia água para que ela pudesse saciar a tua sede. É isso que eu quero lhe dizer nesta noite. É isso que Deus vai fazer no 2011 para o ministério evangelístico do Novo Ser. Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Deus vai abrir porta aonde o homem olha e não vê porta. Deus vai fazer o milagre acontecer. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Você pode ver. Eu quero que você feche os teus olhos. Olha, querido, existe um principado, existem potestades lutando contra a tua vida, mas na ensinação dos jovens, quando aquela jovem estava caída no chão, Jesus entrou em ação. Jesus entrou na frente daqueles demônios e disse: agora basta. Basta. Deus tem uma palavra de vitória para você. Isso não é sensacionalismo, não. Isso é palavra de Deus. É palavra do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos fala que nem a morte, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus. Deus me amou de tal maneira, querido, que deu seu Filho unigênito à morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante daquela encenação,
eu pude perceber como é sério a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, as nossas realizações. Quanto que Satanás luta para destruir a minha família, a tua família, os nossos filhos. Quanto ele luta, ele não está preocupado com os filhos do ímpio, não, ele está preocupado com o meu e com os seus filhos. Porque ele sabe que os meus e os seus filhos conhecem a palavra de Deus e serão discipuladores e desfarão as obras de Satanás. Ele está preocupado com o meu lar, com o seu lar, porque ele sabe que o meu e o seu lar, o Senhor reina. Ele sabe que bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então ele sabe que o meu lar, o Senhor reina. Se o Senhor reina naquele lugar, não pode haver esterilidade. Meus filhos serão uma bênção, minha filha é uma bênção, apesar de não ser elétrica, é uma bênção. Quem conhece a Lariana sabe. Tem hora que ele fala, Jesus, para que tanta energia nessa menina? Mas nós devemos glorificar a Deus, nós devemos exaltar a Deus. Eu glorifico Deus dia após dia pela vida das minhas filhas. Eu disse e repito, desde quando a minha esposa disse que estava grávida, eu comecei a colocar a mão sobre a barriguinha dela e falei, Senhor, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Eu podia diminuir um pouco essa bênção. É que veio a bênção. E eu tenho certeza que no ano de 2011, aonde é estéril, eu quero que você profetize, Senhor, vai ser uma bênção. A esterilidade vai dar lugar à vida. Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite. Existem sonhos, existem terrenos que saltam aos nossos olhos. Financeiramente, parece impossível. É até difícil abrir a boca para dar uma proposta ao dono do terreno. Mas Deus é um Deus que abre porta onde não existe. Você quer que o sonho de Deus se realize? Vamos começar a clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos começar a suplicar a Ele, Deus. Não quero me acostumar à esterilidade. Não quero me acostumar a viver longe da Tua presença. Senhor, não quero me acostumar a não ouvir mais a Tua voz. Senhor, eu sei que existe uma luta. Eu sei que o diabo está ao meu derredor, mas eu sei que Tu estás ao meu redor. Eu sei que a meu favor está o leão de Judá, a raiz de Jessé. Senhor Deus, eu quero te pedir sobre a vida da Tua igreja nesta noite. Deus, eu quero pedir a Tua presença poderosamente na vida dos Teus servos. Eu quero que abra os olhos deles espirituais e que eles possam enxergar a batalha de Satanás para destruir as suas vidas. Eu quero que Tu, ó Deus, mostre a eles que Ele quer que eles se acostumem a estar longe da Tua presença. Deus, mas Tu tem nos chamado para ser discípulos e discipuladores. Tu tem nos chamado para ser famílias férteis, aonde a Tua presença é constante, aonde a Tua palavra reina, aonde o amor reina, aonde o respeito reina, aonde, Deus amado, o Teu nome é glorificado no meio de nossas famílias. Essa igreja é constituída por famílias. E eu quero iniciar, Senhor Deus, diante da Tua presença, intercedendo pelas famílias que compõem o ministério evangelístico Novo Ser. Eu quero também pedir por aqueles que hoje nos visitam, que estão enfrentando lutas, que talvez estejam enfrentando esterilidades, assim como Ana enfrentou. Assim como Ana enfrentou quando estava orando. Acharam que ela estava louca, acharam que ela estava bêbada, mas ela estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Podem alguns olhar para nós, eles estão loucos em tentarem fazer um projeto, mas nós sabemos o Deus a quem temos servido. Por isso eu te peço, Senhor Deus, que nesta noite Tu venha alcançar as famílias do Ministério Evangelístico Nosso.